Oi, 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 minha gente, bem-vindos, bem-vindas ao canal de sempre, vamos lá? Passando aqui, né, para conversar com vocês sobre o meu sumiço, né, não tenho gravado vídeos, dei uma sumida aí, então vamos conversar sobre isso, tá? Amores, a nossa vida, ela é feita por processos, né? E existem muitas vezes e muitos processos onde nós precisamos parar um pouco, refletir bastante sobre a nossa jornada, sobre a nossa caminhada, sobre tudo que nós estamos vivendo, sobre os resultados que estamos tendo, né? E nessas reflexões, a gente acaba tendo que fazer algumas outras escolhas e isso foi o que está acontecendo por aqui, tá? Eu estou trabalhando CLT, não sei por quanto tempo vou ficar, né? Mas estou trabalhando numa empresa e isso, é claro, tem tomado a maior parte do meu tempo. E é outra coisa que eu venho refletindo muito também a respeito, sabe? Sobre se realmente, né, vale a pena essa nova investida que eu estou nela. Porque é muito tempo, são muitas horas entregues a uma empresa para, né, quando o resultado vem, quando a colheita vem, você olha e fala, cara, sério isso, né? Eu acho que é aqui que entra muito a questão de quando você, igual eu passei muito tempo trabalhando para mim mesma, eu passei muito tempo, né, sendo a minha patroa, mas eu precisei realmente procurar uma renda, procurar aí a estabilidade de um salário, porque as contas, meus amores, elas chegam, né? Nós estamos no planeta Terra, no planeta da ação. Nós estamos num planeta onde a moeda de troca é o dinheiro e você, se você não tem essa moeda de troca, a sua vida ela fica parada. E digam o que quiserem dizer, eu não tô nem aí para quem discordar, tá? Eu tô falando daqui de um lugar onde eu vivi uma realidade que, né, que faz todo sentido o que eu estou falando aqui. Mas o financeiro, ele mexe com todos os pilares da vida da gente. Porque você tem sonhos, você tem vontade de fazer um curso, de aperfeiçoar em alguma área, você não consegue fazer isso se você não tem o dinheiro. Entende? Então, ou se você tem vontade de viver algumas coisas, se você não tem dinheiro, isso fica muito mais difícil, né, para você. Então, o dinheiro ele é muito importante aqui nesta realidade. Nós estamos vivendo uma realidade, né, uma ilusão material, que não deixa de ser uma realidade na matéria, uma experiência na matéria. O mundo da ação é isso, né? É onde você precisa e deve, sim, entender como você está se relacionando com a matéria. E eu, de certa forma, meus amores, acabei percebendo que eu estava vivendo um pouco meio que em Nárnia, sabe? Mas não em Nárnia quando ela foi criada. Quando Nárnia foi criada, você enterrava uma moeda e lá nascia uma árvore de ouro. Eu estava vivendo em Nárnia do leão e o guarda-roupa, né? Onde os problemas existem sim. Onde existem situações que você precisa lidar dia após dia.
Mas, de certa forma, eu estava vivendo um mundo, uma realidade totalmente diferente do que se pede para estar aqui nessa realidade física, onde o dinheiro ele abre e fecha portas. Sejamos verdadeiros aqui, tá? Vamos ser bastante verdadeiros. Vamos colocar os pés no chão e entender quando é a hora da gente sair dessa caixinha de ilusão que a gente, muitas vezes a gente entra nela, que é quando nós começamos a despertar, quando nós começamos a estudar, a expandir um pouco a consciência, a gente acaba indo para esse outro lado, né? Onde você fica muito bonzinho, você fica muito boazinha, você faz muita caridade, você trabalha muito de graça, né? Você faz baratinho para as pessoas que não podem pagar o seu valor cheio, né? Que não pode pagar o valor cheio pelo seu trabalho. Você se desvaloriza o seu conhecimento, você desvaloriza todo o seu aprendizado, sabe? Aquilo que você investiu, aquilo que você pagou para colher, você acaba entregando de graça. E aí, quando essas pessoas, você vai lá, recebe de você, aprende com você, consegue, elas vão procurar alguém que aprendeu a lição, que primeiro eu, tá? Eu sei que eu já falei muito isso aqui em outros vídeos, mas falar é diferente de viver essa realidade, onde você precisa se tornar a sua prioridade. E quando a sua prioridade não for você, enquanto você não for ali o ponto forte, não for o motivo, a motivação para a ação, você não vai ter resultados. Porque enquanto você está fazendo pelos outros, está cuidando dos outros, os outros estão cuidando de si mesmos, e você está ficando para trás, você está sendo deixada para trás, tá? E esses dias, esses meses, esses últimos meses, em reflexão, refletindo muito sobre a vida, sobre tudo que andei assistindo meus vídeos, muitas coisas que eu falei, cara, por que quando essa informação chegou para mim, por que eu não parei e fui realmente viver, experienciar essa informação que chegou para mim? Sabe? Porque às vezes não é que você não tem o conhecimento, não é que você não tem a informação. Você tem, a informação chega para você, você passa para os outros, mas você não começa a viver aquilo que você falou para as outras pessoas. Porque uma das coisas que eu percebi muito, mesmo nesse trabalho que eu estou, é que vivemos o tempo todo com máscaras, sabe? Você troca de máscara, simplesmente, de pessoa, você muda de situação para situação, você vai trocando suas máscaras. E enquanto nós colocamos máscara em cima de máscara, em cima de máscara, a nossa verdadeira essência, ela vai se apagando. Você vai esquecendo quem você é, porque você está vivendo ali a fantasia, as máscaras, você está vivendo realidades e situações que você mesmo criou para ti. Não é a sociedade, não é o planeta, não é o país, não é os governantes, não tem nada disso. Somos nós mesmos. Nós tecemos o nosso próprio destino dia após dia.
ação após ação. Nós somos a trama do destino, ela é tecida por nós mesmos. E nós acabamos achando que, nossa, tem um propósito maior para mim. Qual é o meu propósito de vida? Porra, o seu propósito de vida é viver, tá? É viver. E é viver verdadeiramente. Isso tem caído como uma bomba no meu colo. Cara, os meus sonhos são sonhos simples. Os meus desejos, as minhas vontades são coisas simples. Mas eu estava indo atrás de coisas complicadas demais porque eu achava que eram os meus sonhos e a minha verdade, o que eu queria, enquanto na verdade aquilo não tinha nada a ver comigo. Eu estava me deixando ser influenciada pelas informações externas. É isso que acontece quando usamos máscaras. Nós permitimos que o externo influencie nas nossas decisões, que o externo influencie diretamente na nossa realidade, na nossa vida. Mas não é que o externo te invade, não. Você abre as portas e permite que isso encontre você. Você, de certa forma, acaba entrando em sincronicidade, em sincronia com isso e acaba vivendo essas realidades achando que é aquilo que você quer. Mas, pô, não é isso que você quer. Isso aqui é uma informação que você captou, mas que não é verdadeiramente a sua. Não é a sua verdade, não é o que você sonha, não é o que você quer. O que você quer é fácil de se realizar, é simples. É realizável aquilo que você quer. Se você tem um sonho que você julga, nossa, eu nunca vou conseguir isso. Tá na hora de você parar e pensar um pouco. Será que realmente é isso que eu quero? De onde vem essa informação? Por que que eu estou sonhando isso? Por que que eu estou almejando isso? E isso em todas as áreas da sua vida. Seja relacionamento, dinheiro, tudo. Saúde, corpo físico, em tudo na sua vida. Pare-se e faça essa pergunta. Será que isso é realmente o que eu quero? Eu estou realmente colocando energia, colocando o meu foco em algo que eu realmente quero fazer? Que eu realmente quero para a minha vida? Ou será que eu abri a porta e estou alimentando uma máscara que eu escolhi? Mas que não é a minha verdade, não é o que eu quero. Quando você parar para pensar, você vai perceber, você vai resgatar sonhos tão simples. Mas é aquilo que quando você lembra, quando você sente, o seu coração pulsa. Cada átomo do seu corpo vai reagir com aquele, quando você se lembrar verdadeiramente daquilo que verdadeiramente você quer, você deseja. Mas nós, nessa Matrix, nós fomos levados a entender, nós permitimos, a nos influenciar por informações que dizem o seguinte: olha, você tem um grande propósito de vida, todo mundo tem propósito de vida. Aí você perde um tempão procurando qual é o meu propósito de vida. Você fica procurando o seu propósito de vida e esquece de viver. Sabe? O propósito de vida é viver. Porque se você está ansioso, ansiosa demais, procurando o seu propósito de vida, querendo entender quem você, o que você está aqui para fazer, pô, você não está aqui para fazer nada, não. Você está aqui para viver.
Você está aqui para aprender, para experienciar, para errar e acertar, mas de forma genuína, sem deixar ser guiado, sem deixar ser levado, levada pelas influências externas. Quando eu acordei para essa realidade, eu percebi isso, muitas fichas caíram, muitas situações, assim, desnudaram na minha frente. Sabe? Aí você percebe a sua carência, que você vai acabar percebendo carência, você vai acabar percebendo apegos. E apegos a situações, a pessoas, a coisas que, poxa vida, nem fazem sentido. É dependência. Que uma das coisas que eu acabei percebendo foi a minha dependência financeira, onde eu estava vivendo ali no mundinho, rodando um programa que, ok, tudo bem, se eu não tiver, o meu marido vai me ajudar. Eu comprava uma coisa pensando, olha, meu marido vai me ajudar. Eu queria algo, eu chegava nele e falava, olha, eu tô querendo isso e isso. E ele só reagia da seguinte forma: tá bom, tá bom. Isso começou a me incomodar. Mas não me incomodar assim de uma forma, na vítima. Eu ali na vítima comecei a me incomodar. Poxa vida, ele não importa comigo, ele não tá nem aí pra mim. Por que ele não me ajuda a comprar tal coisa? Por que ele não me ajuda a fazer tal coisa? Mas não era ajudar, era fazer por mim. Porque eu estava vivendo essa situação de dependência. Sabe? Onde eu estava contando demais com algo que, poxa, eu não tinha que contar com aquilo, eu tenho que contar somente comigo mesmo. E aqui entra o foco da nossa conversa. No final das contas, você nasceu sozinho e você vai morrer sozinho. Sabe? O seu caminho não é o caminho do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais. E eu acabei percebendo essa dependência desde a minha infância. Sabe? Desde lá, quando eu era criancinha, que eu queria uma coisa, às vezes meus pais me davam. Pronto. E eu estava vivendo a mesma coisa. Eu queria algo, às vezes meu marido me dava. E eu estava rodando esse programa. Entende? A ficha caiu quando eu aluguei a parte de cima, que é onde eu estou conversando com vocês. Foi que a ficha caiu. Eu já vinha percebendo, já vinha me incomodando, me sentindo incomodada com isso. Por que meu marido não me dá dinheiro? Por que meu marido não me pergunta se eu quero alguma coisa? Porque de repente os clientes sumiram, de repente o dinheiro começou a faltar, a coisa começou a apertar e eu já vinha me incomodando com isso, né? Mas eu estava fazendo as coisas, eu estava tentando, né? Eu estava vivendo a dependência, como se eu fosse a criança que dependia dos pais para tudo. E eu achava que eu era uma pessoa independente, por quê? Pelo fato de ter saído de casa cedo, de ter ajeitado a minha vida, mas aí outras fichas foram caindo para mim. Assim que eu saí da casa dos meus pais,
Eu fui morar numa casa onde eu dependia daquela família para tudo. E tudo assim, o mínimo, não chegava a ser nem o básico, mas eu dependia daquelas pessoas. Eu saí daquela família, fui morar com os meus irmãos num apartamento, todo mundo morando ali, junto. Aí meus irmãos foram saindo, todo mundo, cada um foi viver a sua própria vida. Acabou que eu fiquei nesse apartamento vazio com uma prima minha. Eu fiquei escorada na minha prima. Agradeço ela imensamente por tudo que ela fez na minha vida. Eu vou ter a oportunidade de conversar com ela e falar isso para ela. Do quanto ela, sabe? O quanto ela me ajudou a alimentar a carência. A culpa não foi, ela fez o melhor que ela pôde dentro da consciência que ela vivia também naquela época. Entende? Mas eu fiquei escorada nela. Fui morar com ela, fiquei um tempão escorada nela, não podia trabalhar, eu era menor de idade, as leis já estavam se apertando, não se contratava mais menor de idade, né? E ela trabalhando, ela me alimentando, aquela coisa, aquela loucura, até que ocorreram situações, o que que eu fiz? Eu fui morar na casa dos meus ex-sogros, que são os avós da minha filha mais velha. Novamente eu encontrei um lugar, eu encontrei pessoas nas quais eu podia e eu sentia que eu podia escorar. Eu não ia ter tudo, ok, eu estou acostumada com o mínimo. No fundo, era esse programa que rodava. Eu estou acostumada com migalhas. Aí eu fui viver uma vida muito. Não vou reclamar dessa vida também. Eles fizeram o melhor que podia dentro da consciência e nas condições que eles tinham, tá? O pai da minha filha, por muito tempo, ele fez esse papel na minha vida, que era o papel da pessoa que alimentava a minha carência. Eu me sujeitei a muitas coisas, muitas situações, né? Para quê? Para continuar dependente dessas pessoas. Situações aconteceram, a gente se separou, mas eu continuei vivendo a dependência. Eu arrumei um emprego, fui trabalhar, mas eu continuei na dependência. A irresponsabilidade ainda continuava na minha vida. Porque ser dependente de alguém financeiramente é o seguinte: você é irresponsável demais. Você não tem responsabilidade com as suas obrigações. Lembra lá do início? Você está num mundo onde o troco, a energia de troca é o dinheiro. Mas você quer viver escorado em outras pessoas, quer viver abaixo de sombras de árvores que você não plantou. Por um tempo eu vivi aos trancos e barrancos sozinha. Sabe, me sentindo mal porque eu fui abandonada, porque isso, porque aquilo. A verdadeira vítima, né? Fui ser a verdadeira vítima até que encontrei meu marido. Isso há 14 anos atrás. O meu filho tem 13. Meu filho mais velho, né? É lógico, eu tenho uma filha mais velha do meu primeiro relacionamento. E eu tenho meu filho de 13 anos, que fez 13 anos dia 27 de agosto agora. Né? Eu continuei, aí eu troquei. Eu fui novamente ser dependente de outra pessoa.
E graças ao universo e essa pessoa é que me fez acordar para a vida. Minha filha, acorda. Acorda para a sua vida. Se você quer tuas coisas, vai dar os seus pulos. Dê os seus pulos. Eu achei que já fazia isso, mas não fazia. Percebe o nível de ilusão que a gente vive? Eu estava segura dentro do salário do meu marido. Até que eu comecei a perceber que se eu realmente quero alguma coisa, eu tenho que me virar, porque no final das contas sou eu por mim mesma. Meu marido está errado? É óbvio que não. É claro que não. Sabe? Muitos vão olhar e vão falar assim, nossa, mas o marido que não sei o que tem, e o marido, gente, acordem para a vida. Acordem. Se você está tentando, ou se você vive ainda à sombra de alguém, está na hora de você acordar. Acordem, veja, olha para si mesmo. Você, mulher, é uma mulher madura. Você, homem, é um homem maduro, é um adulto. Eu não falo com crianças nesse canal. Está na hora de você olhar para a sua vida e assumir a responsabilidade total por tudo na sua vida. Sabe? Se você quer um pouco mais do que você tem hoje, você precisa saia dessa zona de conforto. Porque eu vivia reclamando que eu queria isso, eu queria aquilo, e eu falava com meu marido e ele não fazia nada. O que ele ia fazer, cara? Poxa vida, ele não é meu pai. Eu não sou uma criança. Entende? Então eu tive que aprender isso. Foi quando eu falei, cara, olha, é o seguinte, mês que vem eu não tenho dinheiro do aluguel, o que eu vou fazer da minha vida? Que eu falei pra ele, ele falou assim, eu não sei. Porque, e não é maldade, é a verdade. Dentro do salário dele não cabia mais nada. Ele virou pra mim e falou, eu não sei. Quando ele falou, eu não sei, isso caiu como uma bomba dentro de mim e foi um acorda, mulher. Acorda. Se tu quer manter essa sua vida, se tu quer manter as suas coisas, levanta. Se você quer conquistar mais, levanta, vai fazer. Vai plantar. Vai plantar. Você não está plantando nada. Sabe? Eu vivia dando o meu trabalho de graça para os outros, irresponsabilidade. Isso é irresponsabilidade, é você sendo irresponsável. Meu marido pagou para mim só de cursos. Meu marido pagou quase 20 mil reais só de cursos para mim. Uma hora eu vou parar, eu vou fazer as contas. Sabe? E eu estava entregando isso de graça para os outros, mas por quê? Porque aquilo veio de graça para mim. Aqui perceba aqui as trocas. E perceba aqui como que o retorno, como que o universo ele equilibra a balança sempre. Meu marido investiu em mim sem cobrar nada, sem querer nada em troca. Na verdade, ele queria sim. Ele investiu em mim porque como se diz, eu disse para ele o meu sonho, o que eu queria. Ele apostou nesse sonho, ele me ajudou. E eu estava pegando tudo isso e entregando gratuitamente para outras pessoas. Entende? Percebem aqui? Então, meus amores, percebam como que a vida da gente, ela gira para nós mesmos. Você é o centro do seu universo.
Eu sou o centro do meu universo. Entende? Então todas as minhas ações, tudo que eu fizer, de uma forma ou de outra, irá voltar para mim. E eu estava vivendo essa dependência financeira. Porque desde a infância eu trouxe isso de lá e continuei. Sempre tem alguém para cuidar do outro. E sem perceber, eu estava sendo a pessoa que ajudava, que estendia a mão, que fazia de graça, que passava a mão na cabeça, que, sabe? Mas em retribuição dessas pessoas, eu não tive retorno, porque quando a vida delas melhoraram, elas sumiram, elas foram procurar pessoas, ou talvez estejam fazendo por outras pessoas a mesma coisa que eu fiz por elas. Se você tem tudo de graça, se você tem tudo de mão beijada, ou o básico ali, você está vivendo uma zona de conforto onde as coisas vêm para você assim, você vai viver essa realidade, onde você também vai entregar aos outros, da mesma forma que chega para você. E tá tudo bem, se isso está bem para você, se você está bem vivendo desse jeito, ok, tá tudo certo. Mas para mim não dava mais. Para mim simplesmente eu comecei a analisar a minha vida e falei, poxa, isso não dá para ser assim. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que começar de algum jeito. No último vídeo que eu gravei para esse canal foi um desabafo. Aquilo foi muito bom, me trouxe uma clareza. Eu assisti aquele vídeo de novo, e ele me trouxe uma clareza genuína, sabe? Esse vídeo me trouxe uma clareza genuína, me mostrou algo que eu não estava conseguindo enxergar. Então eu aceitei os movimentos, eu aceitei a vaga e eu fiz um movimento. Eu falei, eu vou começar. É aqui que eu quero estar daqui 5 anos? Não, de forma alguma. Mas eu vou começar aqui. Eu vou fazer alguma coisa. Eu lembro que no vídeo eu falei, qualquer movimento que eu fizer será para cima. E eu peguei essa frase e trouxe ela para minha vida. Qualquer movimento, Catarina, que você fizer é para você sair desse fundo de poço que você entrou. Qualquer movimento. Mas movimento. Movimente-se. Levante-se. Comece. Faça alguma coisa. Dê o próximo passo. Sabe? E dê esse próximo passo com muito amor. Olhe para você com amor. Olhe para você com carinho, com gratidão. Por tudo que você viveu, por todas as pessoas que deixaram você se sentar à sombra de suas árvores. Olhe para essas pessoas com gratidão. Tudo que você viveu com essa pessoa foi uma escolha sua, foi uma criação sua. Tudo. Tudo que essas pessoas fizeram para ti foi para o seu crescimento, para o seu avanço, para a sua evolução, para o seu aprendizado. Ah, mas foi coisa muito cruel, foi coisa muito ruim. Aprendizado. Tudo foi para o aprendizado. Então hoje eu olho para trás, eu olho para minha história, eu olho com carinho. Eu vejo, poxa vida, quantas pessoas permitiram que eu vivesse as suas sombras. Sabe, quantas pessoas permitiram? E elas não tinham que fazer isso. Elas não tinham obrigação nenhuma comigo.
Não, gente, o negócio é que a gente acha que as pessoas são obrigadas a ajudar a gente. Quando eu voltei para a roça, eu voltei com esse pensamento: meu pai vai me ajudar. E nem indo para lá, vivendo o que eu vivi lá, a ficha caiu, assim, para realmente passar por a informação, você precisa realmente, ela precisa passar pelo seu corpo. Não é só você ouvir, não é só você falar. Você precisa realmente entender com cada célula do seu corpo aquela informação. Então, pô, não adianta, ninguém tem obrigação de te ajudar. Ninguém tem obrigação de te ajudar. Ninguém. Se alguém te ajudou, te ajuda nessa vida, seja grata a essa pessoa, mas levanta agora, toma vergonha de sua cara, levanta agora e dê o primeiro passo. Vai fazer alguma coisa por você. Porque você, além de atrapalhar a sua jornada, você atrapalha a jornada do outro. Você interfere nos planos do outro. Porque de alguma forma essa pessoa, ela sente que tem uma dívida com você. E por isso ela permite que você sente a sombra dela e fique lá. Enquanto ela corre atrás, enquanto ela busca, enquanto ela batalha, você tá ali. Aí, aconteceu uma coisinha, você vai atrás da pessoa, a pessoa vai e te ajuda. Né? Isso é dependência, meus amores. Isso é dependência. É lógico, eu tive muita ajuda, né, para enxergar tudo isso. Não foi assim, sozinha, de uma hora para outra, não. Tá? As pessoas que me conhecem do meu outro canal sabem que eu sou uma pessoa que, né, que uso conscientemente os arquétipos, permito que a influência arquetípica me guie, eu entro em ressonância com o arquétipo, então isso mostrou para mim muito essa questão da dependência. Hoje eu estou trabalhando CLT, mas eu não quero tornar-me dependente financeiramente da empresa, do CLT. Eu estou lá até que algo que eu estou trabalhando se concretize. Concretizou? Vou agradecer imensamente a oportunidade, é claro, e vou lutar com as minhas próprias armas, com as minhas próprias forças. Entende? É sobre isso. Talvez nem todo mundo nasceu para trabalhar para si mesmo, nem todo mundo nasceu para empreender. Tem pessoas que gostam. Meu marido é uma pessoa que ele ama o trabalho que ele faz. Ele ama trabalhar, tá fechado, a segurança da CLT. Ele gosta dessa segurança. E ele está bem com isso e está tudo bem. Entende? É sobre isso. É sobre você entender o que realmente está bom para você. E se realmente aquilo é seu ou se você pegou de outra pessoa. Então, assim, essas fichas que caíram para mim, elas mexeram muito comigo. Muito mesmo. Eu olhei para minha vida de uma forma totalmente diferente. Sabe? Eu dei um novo sentido, um novo significado para cada história, para cada pessoa que passou na minha vida. Pessoas que talvez eu tivesse algum ranço delas, hoje eu olho de forma diferente. Sabe, eu falo, poxa vida, essa pessoa só estava alimentando aquilo que eu era. E tá tudo bem, tá tudo certo, ela fez o melhor que ela pôde nessa situação. E eu sou grata por isso. Sabe? Mais pra frente eu vou fazer um vídeo conversando com você sobre outra coisa que caiu a ficha pra mim e que eu entendi e falei, poxa vida, é o que é, realmente,
sabe? É você não ficar classificando as coisas, sabe, gente? Olhar com neutralidade para tudo. Entender a importância de cada coisa dentro daquilo e na situação para a qual ela foi criada. Não é que algo é mais importante, algo menos importante. Tudo é importante. Tudo. Tudo é e tudo não é ao mesmo tempo. Sabe? Então é a gente entender isso, a gente olhar para a vida dessa forma. Sabe? Entender isso. Não ficar dando importância demais para tudo ou importância de menos para tudo. É você conseguir se encaixar numa neutralidade, onde as coisas são o que são e tá tudo bem, tá tudo certo. Tá? Dentro da situação para a qual aquilo foi criado, tá tudo bem, tá tudo certo. Sabe? Então, meus amores, eu não sei se vou voltar, se vai ter vídeo toda semana ainda, tá? Mas eu gravei esse aqui para conversar com vocês a respeito disso, desses processos e a importância de você parar. É importante parar. Não se force, não vai atropelando as coisas. Quando você sentir na vida que você precisa parar, você precisa refletir, você precisa... Eu passei ali, né, como todo mundo sabe, eu trabalho com tarô, eu amo a ferramenta, foi ela que, como se diz, me abriu caminhos. Então, assim, eu passei ali pelo julgamento, arcano do julgamento, onde eu precisei entender cada parte, cada processo da minha história e realmente chegar à raiz da situação, ao cerne da questão, a dependência financeira, sabe? A dependência do outro. Estar sempre dependendo dos outros para fazer aquilo que eu quero fazer. E isso é muito importante, tá? Isso é, para mim, foi assim um expansor muito importante para mim, tá bom? Então entenda isso. Quando for a hora de você passar por esse arcano, pelo arcano 20, viva esse momento, viva esse processo. Deixe esse processo falar com você, mostrar você aquilo que você precisa realmente ver. Entenda os processos, tá? Seja paciente contigo mesmo. É sobre isso. Você não tem que nada, tá? Passei pelo julgamento, né? Agora o arcano 13, tá? Não é fácil passar pelo arcano 13, mas é extremamente importante. Toda vez que você passa pelo julgamento, você precisa ir passar pelo arcano 13 também, porque é onde você vai finalizar situações, fases, é o fim, é a transformação, é a morte e renascimento, tá? Então, meus amores, agradeço imensamente cada um de vocês que ainda estão aqui nesse canal, que me dão uma força aqui, tá? E vamos pra cima, tá? Levante-se, reflita hoje, pensa hoje na sua vida. Se você, de uma forma inconsciente, lá no fundo, você não está dependente de alguém. Se você não sente que você não está sempre dependendo de alguém para alguma coisa, preste atenção nisso, tá? Gratidão. Até o nosso próximo encontro. Então.